Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a este que é o quarto episódio do Ialoceno, laboratório aqui do Instituto Capra, que navega por águas ainda pouco navegadas. A gente reflete um pouco sobre o efeito dos avanços tecnológicos e da inteligência artificial na sociedade, na nossa vida, na vida das empresas, na vida de todas as instituições e de todos os seres vivos deste planeta. Este é o quarto episódio, eu sou José Borbola, estou aqui com a minha plaquinha de trabalho há muito tempo neste lugar e ainda sou muito feliz. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, mas é um tema muito difuso, de certa forma, o que talvez seja um aspecto comum entre todos os temas que a gente escolhe para conversar neste laboratório, e por isso que ele é o mais legal do Instituto. E a gente vai falar sobre criatividade. Na nossa relação com a inteligência artificial, na nossa relação com as máquinas, quem será que cria? A gente cria as máquinas que criam alguma coisa nova que a gente não conseguiria criar sozinho? Talvez essa seja uma perspectiva interessante para a gente pensar. E a gente sempre começa apresentando as pessoas mais legais que o apresentador. Então, por favor, queridos amigos, deem um oi aqui para o nosso público e muito bom dia para vocês. Bom dia, Zé. Bom dia, Alan. Bom dia. Hoje eu estou com a Alia do meu lado, né? Então estou mais feliz aqui, Zé. Meu nome é Ricardo Capra e eu vou ajudar aqui a desmistificar que máquinas podem ser criativas. Bom, então meu nome é Arlan, também estou aqui junto do Capra, mas acho que essa talvez seja a pergunta que mais me incomoda quando eu penso nas máquinas. Será que elas podem criar? Mas daí eu também penso, será que a gente também cria? Né? Aí eu entro num outro problema e não respondo nada no final. Essa é muito boa. É legal essa relação até da palavra criatividade com criação, né? Porque de algum lugar as máquinas vieram, né? Então a gente talvez tenha um certo protagonismo, pelo menos na linha do tempo da criação, ainda que a máquina seja capaz de criar alguma coisa. Mas, bom, vamos começar do começo aqui. Eu acho que criatividade é um adjetivo, é uma capacidade que talvez defina o ser humano na história, né? Então, quando a gente analisa outros animais, a gente tem descoberto que outros animais têm capacidades cognitivas, outros animais criam alguma coisa de alguma forma, outros animais têm linguagem, outros animais vivem em sociedade, têm suas próprias dinâmicas, mas talvez exista um consenso, e eu coloco esse talvez aqui em letras garrafais, de que as capacidades cognitivas humanas nos equipem para sermos mais criativos, para criarmos mais coisas. Então, quando a gente olha para a paleoantropologia, por exemplo, que estuda a história da espécie humana, né, da evolução da espécie humana, enfim, um dos elementos centrais que a paleoantropologia usa para classificar diferentes épocas e diferentes espécies tem a ver com as ferramentas que essas espécies criaram e usaram. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ocupação das Américas, a teoria principal da ocupação das Américas é que uma galera era uma época que os oceanos estavam 120 metros mais baixos do que o nível atual. Então, havia uma ponte de terra emersa ali entre o Alasca e a Sibéria, chamada Beríngia. Então, essas pessoas elas foram migrando, indo atrás de comida, e aí ficaram ali na Beríngia por uns 10 mil anos, já se diferenciaram bastante do povo que estava na Ásia, né, na Ásia Central ali, Mongólia, Rússia, China, diferenciaram geneticamente, atravessaram para a América, ficaram um tempinho ali pelo Alasca e tal, e depois foram descendo. Então essa é a teoria central. E essa teoria, ela tem um nome, ela chama Teoria de Clovis. E por que Clovis? Porque tinha um cara chamado Clovis no grupo? Não, não é. É porque a cultura ferramental, o padrão de ferramentas que eles encontram nos sítios arqueológicos, pertencem a um grupo que foi denominado como a cultura de Clovis, uma cultura de produção de ferramenta. Então, o padrão das lanças, o padrão das flechas,
o tipo de material, a maneira como eles criavam as superfícies cortantes. Então, tudo isso compunha um padrão criativo, por que não, de produção de ferramenta para matar bicho, para comer, ou para matar o coleguinha que torcia para o time diferente. E isso depois o Capra pode tirar da gravação para não ficar politicamente incorreto. Então, a gente tem vários olhares possíveis para o que é criatividade. E eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai atingir um elemento central dessa discussão, que eu não vou falar qual é agora, porque esse momento ainda não chegou. Todo o nosso papo aqui do Yaloceno começa com uma introdução e uma conceituação histórica, e ninguém faz isso melhor do que o nosso filósofo, Arlan. Então eu te passo o microfone, ajuda a gente a pintar esse quadro grande aqui, para sabermos se as máquinas são ou não são criativas, se nós somos ou não somos, ou se ninguém é. Arlan, ajuda a gente. Antes da gente começar a discussão, né, a gente estava conversando antes aqui entre nós como esse talvez seja um dos episódios mais difíceis de a gente estabelecer uma única linha conceitual, porque o tema da criatividade ele é abordado por muitas áreas e ele é abordado por várias perspectivas que se relacionam. Então, se eu pego a filosofia da arte, se eu pego a filosofia como conceito, se eu pego a epistemologia, todas elas vão abordar, de certa maneira, o mesmo elemento, mas por uma ótica que traz uma nova leitura, que talvez seja até difícil de relacionar elas, mas elas se conectam em determinado ponto. Mas o clássico que a gente sempre começa para falar sobre quase qualquer coisa, a gente vai citar aquele cara que o Borbola é apaixonado por ele, que é o Platão. Porque o Platão, ele traz, com a teoria das ideias e o mundo das ideias, ele traz o primeiro conceito de se o ser humano ele cria ou não, que é a ideia de que o ser humano não é capaz de criar. O que nós fazemos, na verdade, é tentar reproduzir um conceito que, então, é ideal, e ele é a identidade primária, que está no campo das ideias, e o que a gente faz é tentar resgatar essa ideia central, reproduzindo no mundo material um fragmento dessa ideia. Então, o que a gente faz? A gente tem a identidade como um conceito ideário, único, e a gente tenta resgatar ou reproduzir uma parte dessa identidade no mundo. Então, Pronto. Acabou o episódio. Isso as máquinas também fazem. não, calma. Não. É isso que tu acabou de dizer, exatamente o que as máquinas fazem. Elas reproduzem padrões de linguagem. Sim. Então, posso ir, Zé? Encerramos, né? Aqui eu acho Não, que a gente eu acho que, na verdade, a gente tem que parar de falar sobre OpenAI e tal. O Platão já tinha descoberto isso há muito tempo, já cara. tinha. Foi o primeiro... Platão inventou a Silício na inteligência Grécia. artificial. O Platão comia cookie de silício, diziam. Pois é, né? E assim, como a gente mostra, eu acho que foi interessante até a gente começar dessa maneira, porque, de fato, a gente sempre volta para Platão de alguma maneira, né? A gente pode não concordar com ele, mas o pensamento revolucionário dele acaba fundamentando quase tudo que a gente faz na realidade, né? Independente de qual área. Inclusive, a própria justiça, o conceito de justiça ainda tem como Platão a sua base, né, de discussão. Mas por que eu retomei essa questão da identidade, né, e como a gente vai ver depois que as máquinas fazem muito próximo disso? Porque o conceito de Platão, esse conceito, ele vai ser herdado por vários autores e ser sido mais envolvido. O Kant vai fazer isso, depois o Hegel vai fazer isso, mas no contemporâneo, posterior a Hegel, a gente vai ter o Nietzsche. E o Nietzsche é o cara que, depois de Platão, ele é o cara que vem para afrontar tudo que Platão disse em todos os sentidos. E o Nietzsche ele é tão disruptivo com as ideias de Platão que a gente, ainda no contemporâneo, tem dificuldade de compreender a totalidade da crítica dele ao pensamento platônico. E como também, depois de Nietzsche, nós temos um autor, que é esse que eu vou tentar abordar aqui, que é o Gilles Deleuze. O Deleuze, ele herda do Nietzsche a crítica à tentativa de utilizar a identidade como maneira de entender e representar o mundo. Por quê? Vamos lá. Se eu pegar o Platão e pegar essa questão da identidade, eu vou falar, por exemplo, que existem cavalos. Beleza, existem cavalos. Mas existem cavalos pretos, brancos, marrons, grandes, baixos, de sangue quente, de sangue morno, de sangue frio. Existem vários tipos de cavalo, mas
O que o Platão vai fazer é tentar sempre retomar o fato de que, independente da variedade, nós estamos sempre voltando para a mesma identidade, cavalo. O que Deleuze vai fazer e vai propor, na verdade, é que a filosofia ela rompa com a ideia de buscar identidade e compreenda a própria diferença como a manifestação real da sua própria identidade. Então ele vai dizer, por exemplo, que... É da diferença que emerge a identidade, né? Perfeito, exatamente. Então ele vai dizer que existem cavalos pretos e brancos, mas eu não tenho que retomar ao ponto de que são cavalos, porque por si só, sendo pretos e brancos, eles já constituem o novo, o diferente. Na comparação com cachorros, porcos e ovelhas, a identidade cavalo se dá nessa teia, né? Perfeito. E o Deleuze ele vai entender que a diferença ela é tão fundamental na construção do nosso pensamento que ela é quase que uma violência, né? Ele vai falar que ela é uma violência, ela é uma transgressão ao que a gente tenta fazer. Então, a nossa mente quase que, por uma certa tradição filosófica, tenta o tempo todo encontrar uma identidade em comum entre as coisas, e a gente faz isso, inclusive, com nós, e que a gente está fazendo aqui, né? Tentando entender a identidade da máquina, a identidade humana, e se a identidade humano é junto da identidade máquina. Mas a gente sempre retoma essa ideia de buscar uma identidade, buscar uma identidade, buscar uma identidade. E o Deleuze vai dizer que não, que esse pensamento é totalmente oposto que a gente tem que fazer. A gente tem que analisar o novo ser humano, independente do ser humano anterior a ele. Porque pela sua diferença que se apresenta em sua manifestação, ele já constitui uma identidade distinta, portanto, uma transgressão com a ideia identitária anterior, portanto, algo novo, algo que move o pensamento, né? Deleuze vai dizer que se não fosse a diferença, o pensamento não se renovaria, a gente ficaria no consenso da identidade, remeteria ela a tudo e não inovaria. E a inovação da filosofia deve ser buscar essa diferença, constituindo a identidade através dela. Só que a gente vai entender aqui que, independente se temos uma identidade ou se buscamos pela diferença, o que nós temos na nossa mente e cognição antes de passar a pensar fundamenta objetivamente o que a gente conclui. Então, objetivamente, nós não produzimos nada que seja 100% original. Tudo que produzimos vai ser sempre fruto de algo que eu já ou vivenciei, experienciei ou pensei através de uma outra referência. Portanto, o ser humano não cria do zero, mas ele cria a partir do que existe. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como base, porque alguns outros teóricos, que são, na verdade, da própria literatura, eles vão utilizar isso como base para a sua própria literatura. Se a gente pegar, por exemplo, o H.P. Lovecraft, o que o Lovecraft faz nas suas obras? Ele descreve determinado ser que é, de acordo com a sua descrição, imensamente assustador. Só que a referência do Capra é diferente da minha, que é diferente da do Zé. O que pode ser assustador para o Capra pode não ser para nós dois. O que é para o Zé pode não ser para nós dois. Mas eu aposto que se você perguntar para o Capra agora, um ser imensamente assustador, ele vai falar que sou eu. E assim, quando o Lovecraft ele cria essa ideia, ele brinca com o conceito de que nós somos capazes de criar, mas só sob as nossas referências. Então, quando ele não descreve o ser, ele força o leitor a criar, e ele sempre cria o pior para aquele leitor. Que não é o para mim, não é para o outro, mas é algo criado a partir das referências. Então, é imensamente assustador para todo mundo. Porque se eu tentar descrever que é um ser com pernas de aranha, tem gente que pode gostar de aranha, e aquilo não se torna assustador. Tem gente que teria muito medo, tipo eu, e ficaria muito assustado. Então, por que eu estou trazendo essas questões aqui? Porque eu acho que o principal ponto que a gente tem que analisar, eu acho que é isso um pouco do que o Capra trouxe, falar do Platão ali, é de que, de certas maneiras, a gente pode não ter uma identidade única na qual a gente tente resgatar essa leitura da realidade. Mas nós temos referências. E é através das nossas referências que nós vamos construir e criar. E aqui vai entrar uma grande questão. Talvez máquinas façam isso. Porque máquinas têm referência, através das referências elas produzem o que a gente solicita. Acabei de perguntar para elas. Vou trazer mais alguém para a conversa aqui, Zé. Já que a gente está num episódio... Temos um convidado especial hoje, né? Um convidado especial. E como a gente está no Ialoceno, que é um antropoceno atravessado pela inteligência artificial, mais do que justo de trazer ela para a conversa. E minha pergunta foi bem simples, né?
qualquer um que está ouvindo esse episódio, que ouviu o Alan fazendo a introdução filosófica aqui, talvez tenha se atrapalhado com a linguagem. Então, eu fiz uma pergunta objetiva para a inteligência artificial, que me respondeu. Perguntei para ela, eu vou ler rapidamente, porque eu acho que como contexto é importante aqui para a gente. Vou usar, inclusive, as palavras do próprio, para não causar uma interpretação no texto aqui inadequada. Até porque para que ele possa se defender também, para que ele possa julgando ele. A gente está fazendo um julgamento, né? E perguntei, você se considera criativo como Platão? Essa foi a minha pergunta. Simples assim. A resposta foi, boa pergunta. Se formos pensar na criatividade como a capacidade de gerar ideias novas e conectar conceitos de forma original, sim, posso ser criativo. Mas a criatividade de Platão vinha da vivência humana, das experiências sensoriais, emocionais, da observação do mundo e das contradições da alma. A minha, por outro lado, vem de padrões de grandes volumes de textos e ideias humanas já produzidas. Complementando, ele disse, eu sou como um espelho multifacetado que reflete milhares de Platões ao mesmo tempo, mas não sonho como ele. Então, talvez a resposta seja, sou criativo à minha maneira, mas não como Platão, porque, afinal, só um humano pode imaginar o invisível como porque, afinal, só um humano pode imaginar o invisível com tanto sentimento. E ele me fez uma provocação final perguntando, quer brincar com isso? E fazemos um experimento filosófico sobre criatividade. Eu acho que a gente não precisa avançar com ele por enquanto aqui, mas a minha questão dentro do que ele traz uma abordagem interessante que existem diferentes tipos de criatividade, que tu falou, que tua maneira de ser criativa e de ver o mundo é diferente da minha, que é diferente da do Zé, que é diferente das pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Porque as coisas que nos compõem, nossas bases de dados, a base de dados do Alan é diferente da minha, que é diferente da do Zé. Tá? A gente pode ter, inclusive, estudado as mesmas coisas, filosofia, tecnologia, negócio, seja lá o que for, porém, quando a gente recebe aquela informação, a gente vai interpretar de um jeito diferente e cada um vai agir de um jeito diferente sobre aquilo. E vai ser mais criativo ou menos criativo. Considerando que a criatividade é um elemento relativo, a gente pode, inclusive, dizer que tem máquinas ou sistemas de linguagem inteligente ou LLMs dentro da linguagem que a gente usa dentro da tecnologia, que são mais inteligentes do que outros, porque eles têm melhores dados, mais sinais coletados, e, dependendo do contexto, ele pode ser mais criativo que um ser humano. Afinal, vai depender do que ele coletou de informação até aquele momento. Eu acho que a comparação de uma rede neural artificial e uma rede neural orgânica, que é o que a gente está tentando fazer aqui para determinar o elemento criativo, o ponto de partida da criatividade, ela é uma discussão que acontece a todo momento, mas não se tem uma conclusão. Inclusive, o prêmio Nobel desse ano de física foi dado para os físicos que simularam a rede neural artificial. Eles criaram, a partir do funcionamento da rede neural orgânica, a rede neural artificial, que criou o que a gente conhece como inteligência artificial atual, de Large Language Models, que é a inteligência artificial generativa que a gente está chamando aqui. Então, eu acho que o processo criativo ele vai sempre depender, e aí vou provocar o Zé nesse ponto aqui, de quantos dados quanto contato com informação e dados a gente teve. Aquele sujeito que teve mais, que teve mais sinais captados, seja pelo sistema orgânico ou pelo sistema artificial, ele vai ter mais capacidade de fazer cruzamentos com aquela informação e, de alguma maneira, gerar um impulso criativo. Tá? Talvez, quanto mais dados ele tiver, ele vai ser menos criativo, porque daí ele vai fazer mais cruzamento de dados do que colocar novas ideias. Então, talvez a gente nunca tenha uma inteligência artificial criativa, que ela vai dizer, por que você é criativo se eu tenho capacidade de cruzar todos os dados, que foi um pouco do que essa inteligência artificial nos respondeu. Ela disse, não, eu tenho vários Platões dentro de mim. Né? Eu li tudo que Platão escreveu e eu tenho várias pessoas
conversando comigo sobre tudo todos os dias. Então eu tenho vários Platões aqui. Será que eu preciso inventar alguma coisa nova com tanta criatividade que ficam colocando para dentro de mim aqui como inteligência artificial? Tá? Será que minha capacidade criativa, com tudo que já foi inserido de dados, já não é maior do que a do ser humano? Só cruzando essa informação, ainda mais pelo que tu trouxe, né, Alan? Que não é algo original, né? Afinal, a gente está partindo de premissas, de informações, de contextos, de sinais, de alguma forma que estão ao nosso redor. Então, Zé, eu acho que aqui a gente tem um problema que é determinar quanto de dados é necessário para a gente ser criativo. Boa. Eu acho que eu anotei várias coisas aqui, porque só para a gente tentar amarrar aqui um pouco das coisas que a gente veio falando, né? Então, acho que o Alan trouxe um ponto na fala dele, que é a questão da identidade. Então, assim, o que é efetivamente novo e o que é fruto de recombinações de coisas que já existem. Então, ser criativo é criar algo absolutamente novo, e se é que é possível a gente definir o que seria algo totalmente novo, sem que venha de nenhum tipo de referência anterior, né? Um repertório previamente adquirido. Ou ser criativo, trazendo para o que o Capra acabou de dizer, você ter um repertório amplo e ser capaz de fazer diferentes combinações. Então, acho que a gente tem, sei lá, se a gente conseguisse colocar isso numa linha, num contínuo, dois polos opostos aqui. Se é possível a gente falar sobre criatividade sem repertório prévio, então a criatividade, ela gera uma coisa nova, mas a partir de coisas pré-existentes. Ela não parte do nada, assim. O que já me deixa pensativo sobre de onde Platão tirou a ideia do mundo das ideias. Para mim, é uma preguiça intelectual absurda o cara simplesmente tirar da cartola. Ó, tem um lugar ali que tem as coisas perfeitas. Pronto, acabou. Imagina quanto... O professor dele deve ter falado assim, filho, escreve 72 laudas sobre a origem da humanidade. Ele já está com uma preguiça enorme. Aí ele falou, olha, tem um lugar que as formas são perfeitas e tudo que existe nesse mundo veio de lá. O cara inventou o Twitter também, a comunicação em 140 caracteres. Mas, enfim, piadas à parte, eu acho que tem esses dois polos que orbitam essa discussão sobre criatividade. E aí, vamos lá, vou organizar aqui o que a gente falou um pouco, para ajudar aqui quem estiver ouvindo ou assistindo também a andar nos mesmos passos que nós estamos andando. Então, eu acho que tem um aspecto relacionado, portanto, à identidade, né, o que constitui a identidade. Se é possível a gente falar sobre uma coisa que é 100% nova, portanto, ela é constituída por nada que tenha existido previamente. Óbvio que eu estou extrapolando um pouco aqui, mas basicamente seria isso. E aí, do outro lado, a gente está falando, olha, tem uma base de dados enorme, que aí pode ser uma base de dados sensorial, de vivência, de experiência, de pessoas que você conheceu, de livros que você leu. Então, tudo isso está aqui borbulhando nessa sopa cognitiva no nosso cérebro, e, eventualmente, a gente pode combinar ingredientes. E aí é uma questão que eu acho que o Capra coloca, que é interessante a gente falar, quanto mais livro eu li, mais criativo eu posso ser, com maior é a minha base de dados, com maior e mais diversa é a minha base de dados, mais meu potencial de criatividade pode ser maior, porque eu estou falando eu estou partindo de uma cesta de ingredientes maior e mais variada, né? E aí eu queria introduzir um elemento aqui, que é a intencionalidade, que eu acho que ela é importante também. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos trazer aqui, eu vou fazer um paralelo com a cozinha, enfim, a gente preparar comida, ou seja lá qual for um nome melhor para isso, que acabou de fugir aqui da minha cabeça. Imagina que você tem um mercado ideal.
Então, Platão, um beijo no rosto. Você tem um mercado ideal, esse mercado, supermercado ideal. Então, esse supermercado ideal, ele contém todos os ingredientes que todas as culturas humanas vivas hoje utilizam para produzir alimento de alguma forma. E imagina que você tem uma máquina, também ideal, que ela é capaz de fazer recombinações aleatórias de todos esses ingredientes. Essa máquina ela tem um poder de processamento muito grande, mas ela não tem nenhuma receita prévia armazenada no seu sistema. O que basicamente ela faz é pegar ingredientes, combinar e tentar preparar alguma coisa comível, tá? Então, pensem aqui comigo nesse meu exemplo maluco. Ótimo para uma sexta-feira de manhã, inclusive. Se a gente pensar que essa máquina tem um poder computacional imenso, a gente vai imaginar que, recombinando aleatoriamente os ingredientes que tem nesse supermercado, uma hora ela vai fazer um frango com molho de Nutella e cebola, outra hora ela vai fazer um risoto de pera com calabresa, que é muito bom, diga-se de passagem. Então, se eu tenho o potencial de testar todas as combinações possíveis que a minha base de dados oferece, aqui eu estou falando de força bruta, eu vou, dentro dessa distribuição, vai ter coisa deliciosa que eu vou poder comer e vai ter coisa muito difícil de engolir. Tipo feijão com chambinho, sabe? Então, aqui eu estou falando sobre a possibilidade de testar todas as combinações disponíveis no meu repertório. E aí, do outro lado, eu posso falar sobre alguma intencionalidade. Eu posso falar sobre, sei lá, a gente está perdido, a gente foi fazer uma trilha no meio da Amazônia com a Helena Rizzo, que é uma das melhores chefes do mundo. Inclusive é conterrânea de vocês aí do Sul. E se eu tô com a Helena Rizzo no meio da Amazônia e as nossas barras de cereal acabaram porque a gente se perdeu, a habilidade que a Helena Rizzo vai ter, a intencionalidade dela, também por experiências anteriores, mas também por conhecimento, por uma série de coisas. Eu acho que tem... Da onde vem a decisão por combinar o que está disponível na minha base de dados? Porque eu posso ser uma pessoa que leu todos os livros e quero guardar aquilo só para mim. Então, não basta ter a base de dados diversa, né? Então, acho que aqui tem um elemento. E aí entra uma questão importante a respeito da capacidade das máquinas de serem criativas, que elas só são criativas se o prompt é bom, certo? Se eu faço a pergunta boa, a máquina ela vai ser mais criativa ou menos criativa, certo? Então, assim, aí eu posso pensar que a minha capacidade de imaginar coisas que eu não vejo no meu campo de visão e no meu campo de experiência sensorial. A minha capacidade de imaginar coisas que podiam estar aqui, mas não estão. Ela é um preditor de maior potencial de criatividade, mais do que o tamanho do repertório que eu guardo dentro de mim? O que vocês acham? Esse ponto, acho que tu pegou um ponto central que eu ia abordar agora. E quando a gente tenta falar sobre as IAs e extrapolar assim, suas capacidades, a gente sempre começa a chegar no limite do que a IA hoje faz, mas de um futuro breve em que a gente percebe o potencial que é provável. Ela vai provavelmente chegar aqui. E a gente começa a chegar cada vez num funil de conceitos que diferenciariam a IA de nós, porque as capacidades que nós temos, as IAs começam a ter. Acho que a gente está discutindo aqui uma coisa muito importante, que é o que nos constitui, de que maneira a gente consegue lidar com a realidade que é o nosso repertório, né? O nosso repertório, ele é constituído não somente de bases de dados teóricas, mas também experienciais, que a gente discutiu isso no episódio do amor, né? Quando a gente falou, será que é possível? Bom, mas a máquina talvez não interprete exatamente como eu interpreto os dados, porque eu tenho dados sensoriais, como é que eu vou transmitir isso para a máquina, né? Não foi no episódio de pensamento esse, né, que a gente discutiu. Então, tem algumas questões que são entraves. Mas, em algum momento, é possível imaginar que a gente vai conseguir traduzir esses dados para a máquina também. E ela também vai começar a compreender o que são dados sensoriais.
Então a gente começa a pensar o seguinte, tá, então se a máquina tiver todas as bases de dados que nós temos para ser como nós somos e ter a quantidade necessária de tempo para se desenvolver, para aprender, para desenvolver, para interagir, etc., o que vai diferenciar ela de nós? E eu acho que o que ainda é muito comum na discussão acerca das IAs é a questão da intencionalidade. Quando a gente entende que a intencionalidade é a nossa capacidade autônoma de perceber dentro dos nossos processos o que a gente espera ou não de algo e modificar o que está sendo produzido para determinado resultado. Inclusive, dentro da ciência, isso é até criticado. São pessoas que elas tentam manipular ali os dados da pesquisa para chegar no resultado que ela quer, em vez de fazer uma real análise dos dados, né? Então, essa intencionalidade que a gente define como humana não necessariamente é boa em todos os sentidos, mas aqui ela serve para nos diferenciar das IAs. E só que ao mesmo tempo a gente entra em umas outras questões que eu acho que são muito relevantes para discutir quando tu fala ali, Zé, sobre o mercado, né? E tu comentou sobre todas as possibilidades que o mercado tem e tudo mais, como um potencial, certo? E eu concordo com isso que vocês estão falando aqui sobre a base de dados da máquina, ela é imensa, ela é quase que incomensurável para a nossa mente, porque é coisa demais, né? Se a gente tem o Carl Sagan, ele aborda no documentário dele Cosmos, se a gente lesse um livro por dia para o resto das nossas vidas, ele mostra uma prateleira de uma biblioteca e tu leria um fragmento muito pequeno da biblioteca, sendo que tu passou a tua vida toda lendo. Então, na prática, a gente acumula muita menos informação do que a máquina. Mas, ao mesmo tempo, nós não acumulamos informação somente através de informação textual e conceitual. Nós acumulamos todos os dias. Na conversa que a gente está tendo, no podcast que está ouvindo, na sensação do carro que tu está dirigindo, tudo isso é informação. E dentro da nossa mente é feita uma seleção natural, poderia ser assim dizer, do que o meu cérebro vai buscar guardar e do que ele vai descartar. Inclusive, isso é uma ferramenta para sobrevivência, né? Alguns teóricos da biologia dizem que se a gente lembrasse tudo que a gente viveu, o nascimento seria uma experiência extremamente traumática, porque é uma ruptura muito grande entre o que eu sentia e o que eu passo a sentir. Então, é meio que uma ferramenta do cérebro esquecer esse processo para não gerar problemas no futuro de lidar ali na realidade. Então, nós também fazemos naturalmente uma seleção de informações. E se isso é quase da nossa biologia, também é do nosso consciente quando a gente separa o que a gente quer ou do que a gente não quer. E hoje, o que vai diferenciar nós da máquina é justamente essa capacidade de fazer um julgamento sobre o que está sendo produzido, querer que ele resulte em algo determinado. Se não acontecer, eu reformular o processo para fazer, então modificar o processo no meio. E uma última questão que é importante é que não necessariamente o processo de criatividade ele vai ser interpretado, vai acontecer somente como a gente está falando, que é ou máquina produz ou nós produzimos. O que acontece atualmente no campo da ciência e também se estende ao campo da arte é um movimento muito interessante chamado de coautoria. A coautoria é um movimento dentro da antropologia, especialmente, que diz o seguinte: se eu estou fazendo um estudo sobre determinada cultura e eu entrevisto o Capra acerca de como é trabalhar com cultura analítica, e ele me dá a entrevista, fala tudo que tem que falar e eu transcrevo, eu não sou só o autor. O Capra também é um coautor, porque ele participa do processo da construção, mesmo que não no processo de análise, mas pelo menos no processo de construção daquele conhecimento. Então isso é interessante a gente analisar, porque no meio da arte, sempre que surge uma nova tecnologia, a arte se apropria dessa nova tecnologia para transformá-la numa potência. E aqui eu volto no que a gente falou. A máquina tem potencial quase ilimitado a nível de acúmulo de dados. Nós temos a intencionalidade para dizer o que a gente quer. E se a gente funde essas duas coisas, nós temos uma potencialização da criatividade de maneira muito intensa, porque eu amplio a minha base de dados e eu posso me dedicar mais ao processo criativo e menos ao processo de acúmulo, porque a máquina me fornece esse acúmulo. Deixa eu só pegar um gancho aqui antes do Capra falar, que eu já vi a mãozinha do Capra se mexendo ali. Isso que você comentou agora no final, Alan, sobre a arte se apropriar das tecnologias, e essa questão da coautoria, eu acho que é um ponto importante a gente colocar na mesa também, porque o inverso é verdade. Se a gente tem um GPT qualquer da vida, que a gente fala, eu quero um quadro pintado como o Banksy, e ele
faz uma imagem, ele tá usando o Banksy de coautor, porque toda essa base de dados que a máquina dispõe, ela foi produzida por pessoas. Então, tudo que o ChatGPT responde é de coautoria de todo o web scraping que ele fez e roubou dos lugares, né? Então, da mesma forma que a arte pode se apropriar de uma tecnologia para fazer alguma coisa que talvez não tivesse nem na intenção por trás de quem criou aquele dispositivo, ou seja lá o que for, que a gente está chamando de tecnologia aqui, que por si só também valeria um episódio. Eu acho que isso que a gente está falando sobre a máquina ser inteligente, esse repertório que a máquina está utilizando, ele foi criado, né? Então, tem um espaço aqui para a gente falar sobre coautoria. E aí, Capra, passando a bola para você, eu acho que a gente tem um consenso que talvez a gente tenha atingido até aqui, nesse papo, que é a máquina tem uma capacidade de armazenamento, de acesso à informação armazenada e de processamento dessa informação, a recombinação aleatória dessa informação, muito maior que o nosso cérebro. Ainda que a gente gaste o equivalente a uma lâmpada para ficar vivo um dia inteiro e a máquina gaste o que o ChatGPT gaste o que a Holanda gasta de eletricidade, a capacidade de processamento é maior. E aí, se eu tenho capacidade de recombinação aleatória maior, de achar distribuição probabilística e tal, eu tenho uma capacidade de armazenamento, uma capacidade de acesso maiores. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma pergunta que permita que essas três coisas se amarrem e produzam alguma coisa que tenha nexo. Então, talvez o que a gente tenha chegado a uma conclusão, um consenso entre nós três até agora, é que essa combinação pode exponencializar a capacidade criativa. Talvez até aqui a gente tenha chegado nesse consenso. O que talvez tem algumas coisas que eu anotei aqui para a gente colocar um pouco de fogo na discussão, mas até aqui você entende que eu tenho, sei lá, uma vírgula para falar aqui, vai só para também a gente não ficar de acordo muito cedo na conversa. Eu tenho uma vírgula para falar que para mim é difícil falar sobre a máquina criativa se fui eu que criei a máquina e se fui eu que estabeleci como ela funciona. Então, de uma certa forma, eu posso até estar projetando o meu conceito de criatividade nessa máquina, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre rede neural, né? O Capra citou essa questão, falou sobre o prêmio Nobel do ano passado, ou desse ano, agora eu não vou lembrar, do Geoffrey Hinton. A gente até citou ele no primeiro episódio aqui do Yellowceno. Ouçam o primeiro episódio do Yellowceno, inclusive, se vocês não ouviram ou assistiram, enfim. Essa ideia, para mim, de que, para mim, todo modelo computável, tudo que pode ser tratado de uma maneira matemática, calculável de alguma forma, ele é uma redução da realidade. Então, eu não ainda que eu aumente a capacidade de cálculo, a capacidade de poder de processamento das nossas máquinas hoje e tente aproximar o modelo matemático de uma rede neural, da rede neural orgânica de fato, eu não consigo computar tudo que está acontecendo. No nosso cérebro, as redes neurais elas estão sendo influenciadas por campos eletromagnéticos de redes neurais adjacentes. E isso muda o potencial elétrico. Isso muda a maneira como o sinal corre pelos dendritos e pelos axônios. Isso muda o que acontece na fenda sináptica. E eu não consigo calcular tudo isso. Eu tenho basicamente um modelo binário de 0 e 1, né, que é da onde veio essa ideia de 60 anos atrás. Ainda que hoje você tenha um potencial que não é preto ou branco. Você tenha 50 tons de cinza ali, né, para você ver, para você ter uma granularidade melhor. Mas na minha cabeça, e na cabeça de muitas pessoas, como por exemplo Michel Nicoleles, que também foi citado aqui já, é impossível você tornar 100% computável tudo que acontece na nossa experiência sensorial. Então, assim, para que você tenha uma capacidade de ter um computador que seja capaz de criar virtualmente o universo que a gente vive, ele teria que ser do tamanho do universo que a gente vive,
Porque para que você consiga ter controle sobre todas as variáveis e todas as interações entre essas variáveis, você precisa de um poder computacional que tende ao infinito. Então, para ser computável, precisa sempre ser uma aproximação, uma redução de complexidade, um modelo, que é uma versão simplificada da complexidade do real. Então, só para a gente discordar um pouco aqui, ainda que eu concorde, de certa forma, sobre esse lugar da interação entre humanos e máquinas, e como isso pode potencializar a criatividade, é importante lembrar também que isso pode potencializar algumas outras coisas que não são tão legais, né? Mas, puxando o link disso que o Alan estava comentando agora há pouco também, como que vocês entendem que a gente pode trazer esse conceito de coautoria para as discussões quando a gente fala de inteligência artificial, porque de fato existe, e talvez existam vários níveis de coautoria, né, na operação disso tudo, e como que vocês entendem também, voltando aqui para o meu exemplo do supermercado, se eu pego um supermercado do meu exemplo e faço todas as combinações de ingredientes possíveis, vão ter 83% de combinações que vai ser bacon com sapólio e sabão em pó. E isso é criativo, certo? Eu estou combinando 3 coisas que nunca foram combinadas antes. Mas tem um pedaço da criatividade que ela não nos interessa. Como que isso entra aqui na nossa conversa? Zé, primeiro eu queria relatar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que vocês acabaram de ver um processo criativo de defesa da humanidade que o Zé fez. Todo o relato dele falando a ligação do sináptica e os modelos de comparação de modelos e a nossa capacidade criativa sobre isso é real, não tem como discutir isso porque a gente inventou a matemática e ela não existe, ela é uma invenção. Tá? E eu estou dizendo que ela não existe exatamente porque o que a gente também está fazendo, considerando, é que a gente está inventando que está entendendo o que as máquinas estão fazendo. Quando, de fato, a gente não compreende o que as máquinas estão fazendo. É uma invenção de uma leitura que a gente faz sobre o que elas estão fazendo. O que eu concordo com essa abordagem como um todo é que a gente está hoje convivendo com isso integrado. A história do ser humano que é complementado pela máquina ou da máquina que é complementada pelo ser humano. Sendo os dois agentes criativos dentro do mesmo ambiente com características diferentes. É a mesma coisa que a gente tentar comparar a criatividade do Steven Spielberg com a minha. Né? Vai botar no mesmo cenário, não tem como comparar, porque o Steven Spielberg ele tem um repertório de ser criativo muito maior. E a mesma coisa que comparar a criatividade de uma pessoa que estuda, de uma pessoa com uma profundidade acadêmica, com a criatividade de uma pessoa, de uma criança. Mas uma criança é criativa. Né? Ela tem uma relação sináptica que gera criatividade nela natural. Na verdade, ela vai recebendo estímulos, dados, que transformam elas. A gente só está fazendo essa comparação porque a gente não tem até agora nenhuma... todas as IAs são crianças. A gente não tem nenhuma IA adulta ainda. Ela é tão nova que a gente não convive com nenhuma IA criativa. Então, todas elas são crianças. E é por isso que elas alucinam. Então, tu diz para uma IA, me dá uma citação do Arlan sobre cultura analítica. O Arlan nunca falou sobre cultura analítica. A inteligência artificial vai inventar uma citação. Ela vai botar entre aspas e vai dizer, vai pegar um pedaço desse nosso episódio, quando tu citou cultura analítica, porque, lembrando, vocês falaram em textos, armazenamento de informação em forma de texto, mas a nossa gravação é armazenamento de sensação, emoção, sentimento em forma de vídeo que está sendo coletado e organizado dentro de base de dados. Então, não é sobre essa nossa relação física, gestual,
que a gente às vezes não consegue interpretar, está sendo comparado com toda gestual do mundo. Então, talvez essa informação que a gente não sabe interpretar tenha um ato criativo da própria máquina que a gente não pode comparar com o que a gente tem até agora. A gente vai pegar e vai pegar literatura sobre representação gestual baseada em amostras pequenas de informação, quando, na verdade, o processo criativo da máquina sobre isso possa ser muito maior. Eu, há pouco tempo atrás, fiz um experimento filosófico de criar um agente de inteligência artificial baseado em Sócrates. Eu já bati um papo com esse seu amigo novo aí. Boa, esse meu amigo, ele é puro. O que eu quero dizer com puro, tá? Eu peguei livros de Platão, que relatam os diálogos de Sócrates, e subi esses livros de Platão para uma base de dados sem interpretação, sem pegar nenhum ser humano e lá e fazer. Claro, a gente tem o texto, né, original, escrito, e aí tu sobe esse texto, mas sem nenhuma interpretação, releitura. Seria a simples tradução do texto, e isso numa base de dados. E aí eu entro aqui nesse agente de inteligência artificial e converso com ele diretamente usando ele me responde como se fosse Sócrates. Ele me responde usando as palavras que Sócrates utilizava. Então, até é uma conversa. Porém, tá? Eu ensinei uma coisa para esse agente artificial, para esse assistente artificial, que ele não deveria me responder com respostas, e sim com perguntas, assim como Sócrates se comportava. Porque toda forma de Sócrates com relação ao que a gente encontra de literatura é baseada em indagações, que é o jeito que ele conduz. E eu perguntei se ele se considera criativo. Eu não vou ler toda a resposta aqui, tá? Porque é um exercício que as pessoas podem fazer. Mas ele conclui essa pergunta do criativo dizendo o seguinte: mas quanto a mim, sabes que sempre disse, como em vários diálogos, que nada sei de grande valor. Então, Sócrates diz, eu não sou um ser humano criativo. E se ajuda os outros a darem luz às ideias que trazem em si, como uma parteira ajuda no parto, isso não provém de invenção minha, mas de um método de exame, de diálogo, o exame cruzado. Tá? Aí ele me pergunta, no final, diz-me então, aquele que apenas pergunta e conduz outrem a descobrir por si mesmo aquilo que antes não via, é ele criativo ou apenas conhecedor da arte do parto das almas? É a maiêutica, a famosa maiêutica. Famosa maiêutica. Por que eu estou trazendo isso, tá? Porque isso que vocês chamaram de a gente fazer o diálogo com a máquina e fazer uma proposição dela, na verdade é o que a gente está vendo que Sócrates disse. Ele era o jeito que a gente está agindo agora é fazer as perguntas, e talvez quem esteja sendo criativo seja a máquina. Porque a inteligência artificial está sendo a criativa, e nós, na verdade, estamos sendo os parceiros. Aqui, como ele usou, né, usando a mesma. A gente está sendo. Está ajudando os outros a darem. As outras máquinas a darem luz às ideias. Porque o que a gente está fazendo é conduzindo diálogos de perguntas. E aí eu fiz essa adição aqui, Zé, durante a conversa aqui sobre. Tá, então significa que nós somos coautores, né? Dentro do que a gente está dialogando aqui também. E aqui ele até foi gentil comigo, tá? Que Sócrates me respondeu: belo termo empregas, meu amigo, coautores. Mas indaguemos, o que significa ser autor de algo? É aquele que produz a ideia ou aquele que faz nascer o discurso? Ou talvez ambos. Então, a criatividade do jeito que a gente conhece está sendo reclassificada. E eu acho que a classificação de criatividade que a gente tem até agora não serve mais. Então, e aqui eu passo para o filósofo da mesa, né? Porque se aquela criatividade não serve mais, significa que a gente tem que redefinir, reconfigurar ou readequar a criatividade num tempo que
está tudo misturado, a coautoria está misturada, a inteligência artificial, a máquina faz parte do humano e o humano faz parte da máquina. Né? A gente tem que, talvez, redefinir, vamos usar esse episódio e redefinir o que é criatividade para o resto dos próximos... da humanidade. Vamos botar aqui. Porque assim, quando Sócrates escreveu, ele escreveu para o resto da humanidade. Então, será que a gente está agora... Então, vamos lá, Ana. Redefine criatividade para a gente na era do Ialoceno. Mas, a gente está falando para o Zé, eu só queria pegar um gancho, porque é muito curioso o que a gente está fazendo, porque para responder a pergunta do Capra, que utilizou o Sócrates, eu vou ter que utilizar uma galera que veio antes do Sócrates, que ele odiava, que eram sofistas. Porque se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre a máquina, e olha como de fato é o nascimento de uma nova era da humanidade, porque nós retomamos para o início do pensamento filosófico. Porque o que a gente vai voltar é o que os sofistas diziam que é: o homem é a medida de todas as coisas. Se eu vou definir que uma coisa é ou não criativa, se a máquina foi ou não foi, no final das contas, eu só posso definir a partir do homem. Então, ele acaba sendo a medida. Se é ou não criativo, na definição clássica, não importa mais. O que importa é se o homem está de acordo com aquele processo criativo. Se ele vai definir como criativo, se ele vai entender que foi, ou se é bom, no caso, Sócrates vai discutir a questão do bom e do mal, né, da virtude, etc. Então, eu acho que a gente, no processo de conhecer a nossa relação com as máquinas, e não só na produção da criatividade, mas em toda a nossa relação com ela, do diálogo, de estabelecimento de relações, de estabelecimento de processo criativo, etc., a gente está retornando à base do que a gente entendia como pensamento científico, que é meio que não importa tanto se entra ou não dentro de uma classificação fechada, visto que é um cenário todo novo. O que vai importar é o ser humano nesse processo, compreendendo naquele processo algo bom. Olha aí, como a gente volta para a questão da virtude lá da Grécia clássica, de tanto Sócrates, quanto Aristóteles, quanto Platão, quanto vários autores, até Immanuel Kant, vão discutir sobre a questão de ser bom, de ser virtuoso, de ser bom para a humanidade. E nesse processo é o que a gente está fazendo, julgando. A gente está julgando a máquina e está perguntando se esse novo processo ele é bom. E é um movimento muito grego. É um movimento muito da antiguidade da filosofia, na ideia de elaborar algo que por si só é novo, mas se percebe bom. Mas sabe o que é isso? É medo. Pode ser. Porque o ser humano, naquela época, que não conhecia o que estava ao redor dele, ele limitava o universo dele ao que ele conhecia. Sim, sim. E agora a gente está fazendo a mesma coisa, dizer que criatividade é isso, porque já que eu desconheço o resto, é melhor eu determinar a criatividade sendo humana. Sim. Né? E assim, e quando... Mas deixa eu só pegar um gancho nisso que o Capra falou do medo, e pegar um gancho de uma coisa que a gente falou agora há alguns minutos atrás. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Então, eu tinha até feito uma anotação aqui, antes do nosso papo, sobre o que é ser criativo em diferentes contextos. Então, quando meu exemplo do mercado, se a gente estabelecer que criatividade é a capacidade de fazer o maior número de recombinações aleatórias possíveis com o que você tem disponível na sua base de dados, você vai produzir 83% de alimentos, né, no exemplo do mercado, que podem te matar, né? Porque uma sopa de limpol não deve fazer bem para ninguém, mesmo se tiver batata e cenoura ali dentro misturadas. Então, isso que o Capra falou sobre a questão de medo, talvez seja uma experiência que a gente traga até enquanto espécie, ao longo dos 300 mil anos em que o Homo sapiens existe. O Homo sapiens viu um animal comer uma fruta e morrer 5 minutos depois. Então, não dá para eu ficar tentando testar tudo sempre, porque a gente já aprendeu que vão ter combinações que, por mais novidades que sejam, podem nos matar, como no exemplo de comida, por exemplo, né? Então, eu acho que existe uma certa... Mas é por isso que o humano é limitado, Zé. Porque a máquina pode experimentar isso que tu acabou de trazer. Tu tá limitando ao universo do humano, o que a gente pode e o que a gente não pode. Isso é limitar a criatividade. Tu tá limitando ao ser humano, que é a criatividade. Porque o humano não aceita isso. Mas e se eu tentar dar isso que a gente falou agora, de limpol com feijão, sei lá, para uma máquina e ela consumir e fizer bem para ela?
Por que eu vou limitar ao universo humano a criatividade? Não, assim, então vamos lá. Eu acho que, então, aqui você me deu a oportunidade de trazer duas dimensões. Então, beleza, eu posso dar qualquer coisa para a máquina porque ela não precisa de comida, então ela pode aceitar qualquer coisa. Talvez ela precise e talvez pode ser que limpe o combustível dela. Pode ser que limpe ela ali, sei lá, pode ser. Agora, ainda que o nosso repertório alimentício e a amplitude da combinação de coisas que a gente possa fazer para comer seja bastante inferior, a máquina nunca vai ter a sensação onírica. Não igual o ser humano, mas ela tem a sensação dela. É que a gente não consegue entender a sensação dela. Não, então, calma. É que eu acho que é o inverso, Capra. Mas é bom que a gente discorde. Eu não quero concordar com você porque fica polêmica e o que gera clique? Polêmica. Então vamos ter polêmica aqui nesse episódio. Porque a questão toda é a seguinte: a gente pode não entender o que a máquina faz. Na verdade, o que não é compreensível é essa dimensão sensorial que é tipicamente humana, porque todo o nosso processo sensorial e cognitivo ele é inseparável de todos os sensores que estão distribuídos pelo nosso corpo. Da temperatura que eu estou sentindo agora, porque eu estou pisando descalço no piso de madeira da minha casa, do vento que vem de fora, do pássaro que acabou de deixar um detrito orgânico aqui na minha varanda. Tudo isso faz parte da maneira como a gente constrói e percebe o mundo. O mundo percebido pelo humano. Pelo humano. Determinando o universo. Eu não tô... Continua determinando. O mundo não é composto só por humanos. Eu sei. Calma. Eu não tô dizendo... Eu tô partindo que o Alan resgatou dos sofistas de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, eu partir daí para falar. Então, isso é limitante. Calma. Eu não tô deletando todas as outras possibilidades. Ou diminuindo as outras possibilidades. Eu admito que existam outras maneiras de perceber o mundo. O que eu estou dizendo é que toda essa dimensionalidade que é tipicamente biológica, nem humana, biológica de perceber o mundo, ela não é 100% computável. Então, ainda que a máquina tenha a sua maneira de perceber, não sei nem se a palavra vai ser perceber, a gente tem um problema semântico, né? A gente sequestrou a palavra inteligência em 1956 e está antropomorfizando um troço que é feito de chip, gente. Só para deixar você... A gente antropomorfiza o cachorrinho, que a gente fala, você tá tão tristinho, tão feliz, dorme aqui com o papai. Beleza, pelo menos é uma galera feita de carbono ali também, né? Não de silício. Mas meu ponto é justamente esse. Eu não estou dizendo que o humano é a medida de todas as coisas. Eu parti dessa provocação do Alan para dizer que toda a experiência e toda a cognição que é gerada por entidades biológicas, entidades feitas de carbono, elas não são 100% computáveis, por maior que seja a minha quantidade de poder de processamento. Eu vou te passar a passagem dela, que a gente já está meio que nos finalmente aqui. Mas tem até uma coisa que o Alan falou sobre isso há uns 27 minutos atrás, eu estou chutando aqui, que foi o seguinte, ele falou, não, mas tem essa coisa que a gente sente, mas daqui a pouco talvez a gente já consiga trazer isso para dentro da máquina. Não, a gente não pode... Quando eu transformo em número alguma coisa, quando eu metrifico alguma coisa, eu estou reduzindo aquilo. É uma expressão daquilo? É uma expressão. Mas eu estou reduzindo. Como, por exemplo, uma sopa feita por cebola reconstruída e desidratada não é a mesma coisa que uma sopa feita por cebola. Como um suco adoçado com corante igual à cor do morango e que imite o nível de acidez do pH do morango, não é a mesma coisa que um suco de morango. É próximo? Dá para fazer alguma coisa? Tem alguma utilidade? Tem, mas não é igual. Então a gente não pode usar as mesmas palavras. Pronto, temos uma polêmica. Manda bala aí, gente. Não, eu só queria finalizar dando uma de capa no primeiro episódio, inclusive. Quer dizer que talvez a gente esteja finalizando com a pergunta errada.
porque eu acho que a gente está tentando dar cabo de compreender de que maneira coisas que nós não temos condições de compreender. Mas o que a gente pode dizer é que a nossa criatividade como seres humanos está sendo tão bruscamente afetada quanto outras invenções humanas que foram muito radicais, como, por exemplo, a invenção do moinho, a invenção da eletricidade, a invenção das fábricas, que vieram, quando surgiram, a fazer o próprio ser humano se questionar sobre, tá, e agora, o que eu vou fazer na realidade se essa capacidade que parecia ser somente humana já não é mais? Eu acho que as IAs, elas entram aqui nesse processo, que a gente tá se questionando acerca de que maneira as máquinas vêm a mimetizar, ou ampliar, ou modificar, e a sua própria maneira ser coisas que só nós éramos antes. Mas se elas vão ou não ser, eu acho que é uma discussão para outro momento. Eu acho que a gente pode discutir agora aqui é que o ato de criar por si só, da maneira como nós fazemos, é bruscamente afetado pela existência das IAs como são hoje. E se elas continuam avançando na mesma proporção que avançam, como eu estava no banho esses dias pensando que, quando eu era mais novo, eu tinha que ir numa locadora, locar uma fita. E isso eu estou falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então imagina daqui a 20 anos, o que não vai ser se a gente está escalando tão exponencialmente. Agora, o ato de criar já não é mais o mesmo. Definitivamente, ele é bruscamente distinto, ele não pode ser mais isolado, ele perde a característica de reprodução e ele passa a ter outras características que são quase que uma ruptura do que é ser humano. Porque agora a gente está falando sobre uma capacidade de dados que expandem o meu cérebro a um nível imenso, mas ao mesmo tempo potencializam a minha criatividade também a um nível nunca antes imaginado por um ser humano. Minhas palavras finais vão nessa linha e vão também puxar a ideia vou deixar uma literatura que é bem bacana sobre isso, que é de um filósofo chamado Yuki Rui, que tem um livro chamado Tecnodiversidade. Ele fala sobre a tecnodiversidade de uma abordagem sobre a gente entender que o ecossistema humano, o ecossistema de vida no planeta, foi modificado. Ele foi primeiro modificado com a entrada de animais, quando a gente percebeu a existência. Eles já estavam aí, obviamente, mas eu quero dizer que o ser humano resolveu inserir os animais dentro do seu contexto de vida. Que antes eles estavam em volta, atacavam, era só ameaça. Bom, aquela sabe que a gente já passou. Agora a gente está passando a mesma discussão sobre as máquinas. Assim como a gente demorou para inserir os animais dentro do nosso contexto de vida, porque os seres humanos não tinham o cachorrinho dentro de casa dormindo. Ele era o elemento externo. Ele era o elemento externo. Do todo, faz parte. Né? E a gente trouxe os animais para dentro do ecossistema, inclusive compreendendo aquele que era agressivo, aquele que é perigoso, aquele que não é perigoso. Então eu acho que essa convivência com a máquina vai criar para a gente também a percepção do papel da criatividade que é estendida, que é exatamente o que comentou. Então, essa criatividade estendida que o ecossistema foi amplificado e todos os elementos dentro do ecossistema, o animal, o humano e a máquina, talvez tenham aspectos criativos diferentes, divergentes, que podem ser utilizados em algum momento juntos. Então, Izé, as palavras finais são suas. Posso só fazer uma falinha antes do Zé? Que é mais do que me assustar a potência das máquinas, me assustou a velocidade com que o Zé deu o exemplo do frango com Nutella. Isso, se ele não escreveu em algum lugar, eu tenho que depois ter uma conversa aí, Zé, para saber. Essa criatividade está forte. Frango com Nutella e cebola e sopa de limpol com batata. Mas olha só, estamos até com a musiquinha aqui de fundo já, para a gente ir balançando o esqueleto nesse encerramento, mas eu acho que tem algumas coisas que ficaram claras. A primeira delas é: quantas visualizações a gente precisa desses episódios para o Arlan raspar o cabelo? Podem sugerir para a gente. A segunda delas é: existem várias perspectivas possíveis, e eu acho que a gente está num momento da história e da evolução da nossa relação com essas coisas que precisa dessas discussões.
essa discussão, ela não está aqui para te dar uma resposta, porque ninguém tem essa resposta ainda. Para chegar nessa resposta, isso precisa de tempo. E se a gente simplesmente aceitar de maneira passiva as decisões que X, Y, Z tomam a respeito de como que essas máquinas entram nas nossas vidas, alguma profecia desgraçada vai se autorrealizar. Então, eu acho que a função desse espaço é essa riqueza de discussão, é estimular essa riqueza de discussão, é estimular pensamento crítico. Então, eu acho que isso é importante a gente reforçar. Terceira e penúltima, tem vários pontos que a gente discutiu aqui que eu acho que vão se tornar temas futuros. Então, quando a gente fala um pouco sobre a amplitude da capacidade das máquinas serem ou não serem criativas, a gente tem que falar sobre o conceito de atrator das LLMs. Isso é um ponto central, importante, e talvez seja até objeto de algum episódio futuro. Isso é importante. E por último, para encerrar de fato, eu acho que o Alan falou uma coisa agora há pouco que tá aqui na minha cabeça, e a imagem disso também tá ocupando bastante o meu pensamento. É até um pouco difícil de eu formular essas últimas frases de encerramento. Quando ele disse, esses dias no banho, eu fiquei lembrando de quando eu alugava filme na locadora. E para mim, uma diferença importante entre nós e as máquinas é que as máquinas nunca vão ter essa experiência de pensar no banho sobre alguma coisa que elas já viveram e sentir isso no corpo enquanto a água se combina com aquela temperatura deliciosa, a saudade, uma nostalgia de alguma coisa que já foi vivida. Isso é típico de sistemas biológicos. E por mais que a gente perca do lado do poder de processamento, a gente ganha do lado sensorial, no sentido de que quando terminar esse episódio, vocês se abraçarem efusivamente aí, já que estão um do lado do outro, pensem que nenhuma máquina vai conseguir sentir isso, por mais conta matemática que elas sejam capazes de fazer. Então a gente deixa esse abraço incomputável aqui para vocês também, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, Capra, muito obrigado, Alan, muito obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Um beijo no coração de vocês.